Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Boa noite a todos aqueles que estarão tendo acesso a esse vídeo, pelo YouTube e outras redes sociais aí, que essa palavra possa estar falando aos corações e que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Nós vamos estar lendo no livro de Jeremias, no capítulo 18. Enquanto os irmãos procuram, nós vamos orar e clamar pela misericórdia do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de amor, misericórdia, Deus de todo poder, Deus de toda bondade, Deus que é Deus, santo e único e verdadeiro. Ó Pai, nessa noite nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa vir ao nosso encontro, Pai, com a Tua palavra, suprindo as nossas necessidades, Senhor. E a nossa necessidade principal, que é a pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo, em nossa vida. Fala conosco essa noite, Pai. No nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Jeremias 18, versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Graças a Deus. Essa palavra de Deus é tão maravilhosa que o Senhor, ele pega Jeremias, que era um profeta da tribo do sul, de Judá, quando Zedequias era o rei, e a posição de profeta naquela época não era das melhores, era difícil, arriscada, perigosa, porque Jesus mesmo vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. E não foi diferente com Jeremias, porque Jeremias foi açoitado, foi apedrejado, ele sofreu ameaça de morte, tentaram matar Jeremias. E Jeremias, por isso, ele é conhecido como profeta chorão. Porque ele chorava as revelações que Deus dava a ele acerca do povo, acerca de Judá. O que ia acontecer com Judá. E tudo que estava acontecendo com Judá, nós vamos entender que tem um começo lá com o rei Ezequias, quando ele está, o profeta Isaías vem e fala para ele: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. É a palavra do Senhor, o profeta está levando. Ele vira para a parede, ele clama a Deus, ele expõe a Deus a sua posição como rei e servo do Senhor, e Deus acrescenta a ele 15 anos e promete a ele que haveria paz no reinado dele durante esses 15 anos. Mas o homem é homem e tende-se a desviar dos caminhos do Senhor. Ezequias não põe a sua casa em ordem, pelo contrário, ele chama os babilônios para dentro da sua casa. Ele é repreendido pelo profeta. O profeta diz: olha, o Senhor diz que
Essas pessoas que aqui estão vão entrar, vão vir depois, vão saquear o seu reino, vai levar tudo que é seu, a sua família, os seus filhos, e farão deles escravos. E a resposta de Ezequias é: boa é essa palavra, mas haverá paz nos meus dias, não é isso? O Senhor prometeu que haverá paz. Então ele deixa. E muitas das coisas que começam a acontecer no reino de Judá vêm após Manassés assumir o trono. E o Senhor diz, nos capítulos anteriores aqui, o Senhor diz: olha, e tudo isso Deus está falando para Jeremias, o que vai acontecer com o povo. Eles vão para a Babilônia sim, porque não há arrependimento. Eles adoram deuses, ídolos, que os pais deles adoraram. E o Senhor fala: e vocês são piores do que vossos pais, vocês seguem o seu próprio coração perverso, além de adorar os deuses. E o Senhor diz: olha, Neemias, entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. É a consequência do pecado, é a consequência de desviar o seu olhar do alvo, que é Cristo. E com tudo isso que o Senhor está falando para Jeremias, que vai falar, que vai fazer com o povo, há um porém: Deus é misericordioso. E Deus também orienta para que o povo se arrependa, para que o povo enxergue o que vai acontecer e venha ao arrependimento, porque há misericórdia, há graça para o povo. Mas o povo não, o povo é o povo de dura serviço. Eles não querem compromisso com Deus. Então Deus leva Jeremias à casa do oleiro. Deus fala: dispõe-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. É interessante, irmãos, que nós temos que entender do que nós somos formados. E a palavra de Deus lá em Gênesis 2, no versículo 7 fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos pó. Nós temos que ter consciência disso. Por isso, na incredulidade do povo e por adorar deuses estranhos e por se rebelar contra o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, esse Deus que ele se desempenhou em tirar o povo de Israel do Egito e levou para o deserto, para o povo conhecer o seu próprio coração e ver que o seu coração é perverso e se arrepender e voltar, se aproximar do Senhor. Esse povo faz totalmente ao contrário. É um povo de dura serviço, sim. Nós, por momentos na nossa vida, nós somos povo de dura serviço, sim. Mas dispõe-te, Jeremias, e desce. É certo que aqui fala que para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz do Senhor falar conosco, nós temos que descer. Descer dos pedestais sociais que nós nos colocamos ou pessoas nos colocam. E ali nós sentimos que nós não necessitamos de nada além daquilo que nós somos e daquilo que nós conseguimos com o nosso trabalho, com o dinheiro que nós recebemos. Nós precisamos descer, mas para isso nós temos que ter disposição para fazê-lo. E a Bíblia nos dá exemplo de pessoas tão grandes, na presença de Deus, que foram tão pequenos aos olhos humanos daqueles que não conheciam o Deus que aquela pessoa servia. Muitos pregadores no mundo todo se passaram e estão presentes anunciando o verdadeiro evangelho de Deus. Mas como a palavra de Deus diz, existem muitos falsos no meio de nós. E nós temos que tomar cuidado com isso, estar atentos à palavra de Deus. Mas para nós estarmos atentos à palavra de Deus, para que Ele possa falar conosco, nós precisamos descer.
Temos que descer, nos humilhar. Lá em João 3, 22, lá tem um homem nascido de Deus, preparado por Deus, que não tem nada a ver com a sociedade atual daquela época. Ele vive no deserto, a vestimenta dele é pele de animais, ele come gafanhotos, frutos silvestres, mas a palavra dele é a única, santa e verdadeira. Ele anuncia o Cristo que viria, o Messias prometido. E quando tentam confundi-lo com o próprio Cristo, ele fala: não, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que anuncia, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista, o precursor, aquele que vem para anunciar aquilo que é novo. E João Batista, ele termina dizendo: olha, eu não sou. Mas eu já tive a alegria da presença dele. Mas importa que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. É assim que nós devemos conduzir as nossas vidas, irmãos. Para estarmos na presença de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos descer da nossa arrogância, descer daquilo que nós pensamos que somos, que o mundo quer dizer que somos. E na verdade nós somos pó. Porque a palavra de Deus assim diz, que nós somos pó. Do pó nós fomos feitos. Mas Deus ama esse pó. Deus ama esse barro. E o próprio Jesus, ele nos ensina como sermos humildes na presença do Pai. Porque a palavra de Deus vai dizer em Filipenses que Jesus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele poderia ter se apresentado como Deus. Não teria problema nenhum, porque ele era Deus. E ele julga isso, ele não vê como uma traição ao Pai, ou como tomar o lugar do Pai, não. Há uma conformidade na Trindade, há uma união, que Jesus Cristo, ele era Deus, e ele não vê como usurpação ou ser igual a Deus, mas ele se humilha. Ele se humilha. Ele obedece ao Pai, ele ouve a voz do Pai, ele cumpre a sua missão. Ele vai até a cruz, ele se entrega ali. Tem um episódio muito valoroso na palavra de Deus, que é um momento em que Jesus, ele está com os seus discípulos reunidos, tira as suas vestes, ele pega uma toalha, ele cinge-se com aquela toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aquele que era 100% homem, 100% Deus, ele se dispõe agora a fazer aquele ato que era o ato mais humilhante para um povo judeu. Nenhum povo judeu poderia se ver lavando os pés do seu próximo, não. Aquilo era serviço para os escravos. E os escravos mais baixos, se existe uma escala de escravo melhor um do que o outro, não, todos são vistos como escravos. E isso era humilhante, isso era a pior coisa que existia. Mas Jesus, ele despido da sua glória, ele veio e se encarnou, e como homem agora, 100% Deus, 100% homem, ele está ali, ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos. Mas há uma resistência ali, e Pedro diz: não, Senhor, de maneira alguma o Senhor lavará os meus pés. Não, Pedro, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo. Você não vai fazer parte do meu rebanho se eu não lavar os seus pés, se você não permitir isso, porque Jesus está deixando um exemplo de conduta ali para o seu povo. Assim como ele fez, devemos nós fazer. Mas quando é que nós fazemos isso? Não lavamos os pés dos nossos irmãos literalmente.
Mas quando nós olhamos com olhar de misericórdia e compaixão, quando um dos nossos irmãos estão em dificuldade, aí sim nós estamos exercendo o nosso papel de filho de Deus. Aí sim nós estamos descendo das nossas posições sociais e nos entregando à obra de Deus, fazendo a vontade do Pai, ajudando o nosso irmão da fé, nessa caminhada tão difícil e tão árdua que nós levamos. Exemplos tem, irmãos, e nós devemos descer para ouvir a palavra de Deus, sim, mas nós temos que ter disposição para isso, porque o Senhor diz para Jeremias: dispõe-te e desce. Jeremias poderia ter recusado esse convite do Senhor, porque ele já vem sofrendo. Agora eu vou ter que descer para ouvir. Fala comigo aqui mesmo, Senhor. Não, você tem que descer, Jeremias. Você tem que ir à casa do oleiro. E ali, sim, você vai ouvir a minha palavra. Ali eu vou falar com você. E a palavra de Deus diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. O oleiro está ali trabalhando o barro, dando forma ao barro. Não é diferente daquilo que foi na criação do homem ali, quando Deus vem, desce. Até então o Senhor tem dado ordens para a criação, mas o homem não. O homem é diferente, o homem é a imagem e semelhança de Deus, foi criado para ser eterno, para ser santo. Mas houve um momento ali que entrou o pecado no mundo, tudo bem, mas o que Deus está mostrando para Jeremias: olha, o oleiro está entregue à sua obra. E Jesus vai dizer num momento lá, está lá em João 5,17, numa demanda ali com os judeus, ele fala, olha, quando ele havia curado ali o coxo ali no tanque de Betesda, criticado e perseguido pelos judeus porque era sábado, então Jesus diz: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também. E o Senhor nunca deixou de trabalhar, porque Ele trabalha conosco. E é isso que Ele está dizendo para Jeremias: olha, o oleiro está entregue a sua obra sobre as rodas. Deus está dizendo: eu estou entregue na obra da minha criação, que é o meu povo, e eu estou disposto para trabalhar com eles, só que diferente daquele barro, nós temos a opção de optar por deixar Deus trabalhar conosco ou não. E aí entra essa questão dessa dificuldade desse povo voltar-se a Deus, que tem vontade, tem opção, tem escolha porque já conhece a Deus, já ouviu falar de Deus. Os pais antigos viram os milagres que Deus fizeram ainda com eles dentro do Egito e após o Egito. O milagre da abertura do Mar Vermelho, onde passaram por terra seca. O milagre da água saindo da rocha, figura de Cristo, o maná descendo dos céus. As roupas que no corpo cresciam e não se envelheciam, as sandálias nos pés que não se desgastavam. Eles viram tudo isso, os antigos, e eles sabiam aqui de tudo isso, mas eles não querem compromisso com Deus. Pelo contrário, eles dizem: nós seguiremos os nossos próprios corações. E essa é a nossa dificuldade. Esse é o nosso erro, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e empenhados naquilo que nós somos, nós ouvimos o nosso coração. Siga o seu coração, faça de acordo com o seu coração. Não. Davi foi repreendido com isso. Quem disse que eu falei para você construir casa para mim? Quando o profeta disse: não, faz conforme o seu coração. Não. Casa Davi ia criar para Deus? É o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés? Oh, meus irmãos, nós temos que buscar entender mais, buscar ouvir mais a palavra de Deus, porque o Senhor fala com os seus. O homem nunca foi tão grande quanto quando ele está de joelhos na presença do Pai.
Jesus fala, entra no teu quarto, em secreto, fala com o Pai. Se dobre diante do Pai. Confesse a Ele as suas dificuldades. Ele sabe de tudo, mas conversa. O Pai quer ouvir a sua voz, conversa com Ele. Ali, em secreto, sozinho. Ou na assembleia, converse com o Pai. O Pai quer ter um relacionamento com seu filho. E foi por isso que Deus falou, olha, desçamos e criamos, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vamos ter um relacionamento com Ele, a excelência da criação. A excelência da criação, que hoje é tão deturpada na sua inteligência. E nós, como filhos de Deus, nós ficamos perplexos, mas não deveríamos. É a normalidade do mundo. Essa semana, em Piracicaba, quando nós passávamos por um restaurante ali, se bem estava no lado de fora, mas as pessoas ali, servidas ali, daqueles alimentos ali, e pasmem, quando nós olhamos na cabeceira da mesa, um cachorrinho, ali todo enfeitado, comendo junto com o dono na mesa. É o ser humano de hoje, desprovido de Deus, que troca a excelência da criação pelas criaturas criadas e deixam Deus de lado, deixam de ajudar o próximo em dificuldade e acolhem um animal. O próprio Jesus diz, olha, para as aves dos céus, o Senhor cuida de todas elas. Os lírios do campo. Não. Esse é o ser humano, desprovido da presença de Deus, que acolhe um animal e despreza a excelência da criação. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso é passível de entrar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, se nós não estivermos clamando a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Por isso o Senhor diz para Neemias, desce, Neemias, para você ouvir a minha voz. E ali o Senhor se revela a Elias e revela a essência da criação do homem ali. Isso é maravilhoso, irmãos. O Deus Criador ali, mostrando para a sua criatura como ele foi criado. É certo que Jeremias não viu Deus, o Criador, criando o homem. Ele viu ali uma metáfora da vida, uma metáfora da criação. Mas Deus fala através das coisas. Basta nós estarmos na presença dEle, querermos ouvir a sua voz. Como o vaso do oleiro, que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Porque o oleiro estava ali entregue na sua obra, ele estava ali trabalhando o barro, mas em um momento do seu trabalho, alguma coisa aconteceu ali, que aquele vaso se estragou. E aí nós temos que entender, irmãos, que nós estamos nas mãos de Deus, e Deus ele está trabalhando conosco, mas há momentos da nossa vida em que alguma coisa nos distancia de Deus, e esse barro, essa obra de Deus que Deus está trabalhando ali, por um momento ela entra em deformidade. Por causa do pecado, ou da nossa desatenção, ou da nossa independência, que é criada por nós, nos bens que nós adquirimos, e viramos as costas para Deus. Mas nós só vamos perceber que nós precisamos de Deus quando a dificuldade vem, quando a doença vem. Aí nós corremos aos braços do Pai, clamando por misericórdia, mas quando não está tudo bem, alguma coisa acontece nesse percurso, nessa caminhada, que
vem a nos deformar, porque em algum momento nós falhamos com o nosso Criador. A Bíblia tem exemplo. No momento de dificuldade, onde não tem o que comer, Abraão, o amigo de Deus, ele vai para o Egito. E quantas vezes na nossa dificuldade nós vamos buscar ajuda lá fora, antes de ir aos pés do Senhor? Abraão desce para o Egito, sim, e é repreendido pelo ímpio, porque lá ele esconde aquilo que realmente a sua esposa é para ele. Não deixava de ser meia-irmã, mas era a esposa dele. Sarai era esposa dele. Ele esconde porque tem medo. E quando se tem medo em perder a própria vida em detrimento de alguém, é porque você não confia no seu Deus que você serve, Todo-Poderoso, que te sustenta, que mesmo que você venha perder a sua vida física, você tem garantido a sua vida eterna ao lado dele. Desce para o Egito, Abraão. É repreendido pelo ímpio e sai de lá envergonhado. Porque um homem de Deus, escolhido de Deus, chamado por Deus, é envergonhado pelo ímpio, por uma atitude, num momento impensado, num momento de dificuldade. O vaso Abraão desanda na mão do oleiro. Não é só isso. Ele volta a cometer o mesmo erro com Abimeleque em Gerar. Novamente ele teme pela vida dele, pela formosura da sua esposa. Mas Deus fala em sonho com Abimeleque, e Abimeleque chama a atenção de Abraão. Novamente, ele cai no mesmo erro. Mas nesse entremeio, tem Ismael. Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. Deus está trabalhando na vida dele, como está trabalhando na nossa vida, mas as nossas atitudes competem para que o Senhor, em um momento, o vaso se estrague nas mãos dele. Bom, meus irmãos, que nós possamos entender, porque aquilo que nós somos dentro da nossa casa, aquilo que nós fazemos será repetido pelos nossos filhos. A nossa conduta de vida, tanto dentro de casa como na sociedade, ela vai ser repetida pelos nossos filhos, porque os nossos filhos olham para nós como um comandante de um navio olha para o farol que lhe dá direção. E os nossos filhos podem acertar ou errar de acordo com a nossa conduta, porque Isaac procede exatamente como seu pai. E com Abimeleque ali em Gerar, rei dos filisteus, ele comete o mesmo erro, dizendo que Rebeca era sua irmã. É repreendido pelo ímpio, porque Deus, por misericórdia, vai lá e fala em sonhos com Abimeleque. Então, irmãos, que nós possamos aprender, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, santa e única para nós, e nos dá exemplos para nós seguirmos ou não. E Deus está trabalhando conosco. E Lucas vai dizer que 2 discípulos estão voltando para Emaús, homens de dura serviço que duvida daquele que serve, do Deus Todo-Poderoso. Eles estão voltando para Emaús. E quando Jesus está do lado deles, é certo que Jesus não se deixa conhecer por eles, mas quando Jesus pergunta o que eles estão debatendo, eles meio que repreendem aquele Jesus e diz: tu és o único que estando em Jerusalém não sabe dos últimos ocorridos na cidade? De Jesus o Nazareno, que era para ter nos livrado, para nos dar livramento da escravidão de Roma, e disseram que ele ressuscitaria no 3º dia, e já é o 3º dia. Homens de dura serviço, homens que precisam ser trabalhados por Deus. E Jesus tem que começar tudo de novo, é o processo do oleiro.
O vaso desanda nas mãos dele e ele tem que começar tudo de novo. E Jesus começa tudo de novo com aqueles 2 discípulos, começando desde Gênesis, a criação do mundo, tudo. Jesus fala tudo novamente. E quando Jesus se revela a eles, aí sim eles entram em si. O que nós fizemos? Era para nós ter ficado lá. E no caminho eles vão debatendo. Não é que o nosso coração ardia quando ele no caminho nos expunham a palavra? Oh, irmãos. Alegria é poder ouvir a palavra de Deus. Mas muito mais alegria ainda é quando nós ouvimos a voz de Deus. É quando nós temos a certeza que Deus falou conosco. É o vaso, nós somos. E tudo isso, irmãos, e nós aprendemos, ouvimos aqui no domingo, que tudo isso acontece na nossa vida porque em algum instante da nossa vida nós deixamos de levar a nossa cruz. A nossa cruz é tão pesada, em algum momento nós deixamos de lado. E nós não atingimos o objetivo. Nós erramos. E aí, o pai que nunca deixa de trabalhar, o filho que nunca deixa de trabalhar, tem que começar tudo de novo conosco também. A verdade é que quando nós olhamos para isso, é um texto que nos humilha. Que nós poderíamos estar mais próximos do Pai, mais juntinhos do Pai. Mas nós nos distanciamos do Pai. E o Pai continua o seu trabalho conosco. E em momentos recomeça tudo de novo. Mas é maravilhoso, irmãos, porque nós entendemos que Deus, Ele não despreza, Ele não desiste de nós. Porque assim como aquele barro na mão do oleiro, Ele não descarta por haver alguma coisa ali que deu errado, mas aquilo é retirado e a matéria-prima, ela volta para a roda e começa o processo tudo de novo. E assim é conosco também. E aí nós vamos entender que o mundo pode nos rejeitar porque ele não nos conhece. E o próprio Jesus disse, o mundo não os conhece porque eles também não me conheceram. O mundo pode nos descartar, mas o Senhor não nos joga fora. O Senhor continua insistindo conosco. Todos os dias da nossa vida, todos os instantes da nossa vida aqui, o Senhor insiste conosco. Mas haja em nós arrependimento, para que o Senhor, com alegria, comece novamente o seu trabalho em determinado momento que teve que parar, porque alguma coisa nos estragou. Nós, pó, barro que somos, mas que haja arrependimento em nós. Imagine Davi, quanto ele errou, mas ele se arrependia e o arrependimento era verdadeiro. Deus nunca desiste de nós, nunca. Tem exemplo? Pedro era aquele que estava à frente, ele chegava primeiro, ele corria mais do que os outros, ele conhecia tudo na sua vanglória, embasado naquilo que ele era. Quando Jesus diz para eles, olha, importa que eu vá para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, ele diz, não, Senhor, tem compaixão de ti, não faça isso, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer contigo. Não era ele que estava falando, mas aquele que estava nele. Jesus diz, olha, arreda-te de mim, Satanás. Tu não cogitas as coisas de Deus, tu cogitas as coisas dos homens. Mas Pedro está ali. Pedro está ali. E Jesus está trabalhando com ele. Em outro determinado momento ali, Jesus fala, olha Pedro, o diabo pediu para peneirar você, mas eu já orei para você, para que você não desfaleça.
E quando você voltar desse transe que você vai passar, fortaleça os outros com a experiência que você vai adquirir nessa sua dificuldade. E ele fala: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, onde o Senhor for. Se o Senhor for para a prisão, eu estou pronto para ser preso contigo. Se o Senhor for para a morte, eu estou pronto para morrer contigo. O Senhor fala: não, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. 3 vezes tu me negarás, antes que o galo cante. Pedro está sendo trabalhado. E o Senhor não desiste dele, não. Porque no momento em que Jesus está ali sendo preso ali, eu não diria preso, mas ele está se entregando àqueles soldados ali, porque o próprio Jesus repreende os seus: olha, se eu quisesse, eu orava ao Pai e Ele me mandaria legiões de anjos ao meu favor. Não, mas essa não é a vontade do Pai, e eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Jesus se entrega ali, e naquele momento que aqueles soldados lançam mão de Jesus, Pedro vai lá e corta a orelha do filho do sacerdote. E Jesus o repreende ali. Jesus manda ele guardar a espada. E Jesus diz para ele: não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Pedro está sendo trabalhado. Com toda a sua falha, Jesus não desiste de Pedro. Jesus não desiste de Pedro. Mas ele desanima, porque no momento em que ele traz Jesus pela 3ª vez, Jesus está saindo do pretório, todo açoitado, todo machucado. Ele olha para Jesus e Jesus fita os olhos nele, olhar de compaixão, olhar de perdão, olhar daquele que ama verdadeiramente, de um amor profundo, que vem da alma. E Pedro, ele sente ali o peso do erro dele, e a palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Amargamente. Esse choro amargo é algo podre que sai de dentro dele, de tão arrependido que ele sente naquele momento. Mas ele desanima dele mesmo. Chega um momento que ele fala: eu vou pescar. Talvez não haja mais solução para mim, aquilo que eu fiz é muito grave, eu vou pescar. E ele é um influenciador e os outros vão atrás dele. Mas Jesus não desiste dele. Os outros foram pescar com ele, mas foi ele que traiu, foi ele que negou. E eles estão lá pescando, eles não pegam nada. Mas Jesus está lá no barranco, na beira do rio ali, assando peixes para eles. Jesus está dizendo: olha, vocês não são mais pescadores comuns, vocês são pescadores de homens, vocês não podem voltar ao velho homem, às velhas práticas. E ali Jesus restaura Pedro na beira daquele lago, daquele mar. Jesus restaura Pedro ali. Quando Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? E Pedro ali arrependido: Senhor, tu sabes tudo, tu conheces tudo, Senhor, sonda o meu coração, o meu pensamento, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu te amo. Ali Pedro é restaurado, porque há arrependimento. O mundo pode dizer que não há solução para os cristãos, mas o Senhor está conosco, nós estamos nas mãos do Senhor. O trabalho do Senhor conosco é constante, não para. Porque o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra. E Jesus diz: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou, ou seja, o Pai, é essa, que nenhum eu perca de todos aqueles os que Ele me deu. Nós temos a garantia de que o Senhor não nos abandona. Os dias difíceis vêm sim. Os medos vêm sim, mas o Senhor está conosco. As dificuldades vêm sim. As notícias ruins vêm, mas o Senhor está conosco.
Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como o barro é nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa palavra que era para o povo de Israel, o reino de Judá, naquela época, é para nós nos dias de hoje. Quando nós entendermos que hoje o Senhor trabalha com a igreja, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus por causa do Filho de Deus, e que o Senhor está disposto a trabalhar conosco, e nós nos entregarmos por inteiro nas mãos desse oleiro maravilhoso que é o nosso Deus, e nós vamos então ser transformados e conformados à imagem do Filho dele. Porque essa palavra de Deus diz, Jeremias diz, olha, o vaso que se estragou, o oleiro pegou a matéria-prima e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, o oleiro, quando trabalhava o barro ali, ele já tinha o projeto na sua mente do que se tornaria aquele barro. E é conosco também, porque nós fomos predestinados antes da fundação do mundo e o nosso destino já é certo. Basta nós obedecermos à voz do Senhor, ouvirmos a voz do Senhor, atentarmos para a voz do Senhor e caminhar segundo a voz do Senhor, para que Ele possa trabalhar conosco e trabalhando conosco nos conforme a imagem do Seu Filho. E essa é a vontade do Pai. Irmãos, mas enfim, o que acontece com aqueles que são trabalhados por Deus? A palavra de Deus vai dizer que havia um homem, Saulo de Tarso, e ele aparece justamente ali, no momento em que Estevão, um diácono da igreja ali, cheio do Espírito Santo, ele é confrontado ali, mas ele não pensa na sua vida física, mas ele honra a palavra de Deus, ele dá testemunho da palavra de Deus, ele não nega Cristo. E Saulo participa de tudo isso. Atos dos Apóstolos 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes se arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impustes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Senhor, não contabilize, Senhor, a eles esse pecado. E com essas palavras ele adormeceu. E no capítulo seguinte, no primeiro versículo diz, e Saulo consentia na sua morte. Saulo estava ali, Saulo ouviu as palavras de Estevão, Saulo consentiu na sua morte, porque ali ele era uma autoridade, ele poderia ter impedido, mas quem vai crer num jovem que está ali para ser apedrejado, dizendo que ele está vendo os céus abertos, ele está vendo Jesus, o Filho do Homem, em pé à destra de Deus, o Deus que os judeus criam, o Deus que eles oravam, que eles clamavam, estão dizendo agora, aquele jovem está dizendo, olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, sentado à destra de Deus. Bom, quem vai crer nisso? Mas acontece que esse Saulo tem um encontro com esse Jesus ali no caminho de Damasco. E ele ouve a voz do Senhor, e talvez passe um filme na cabeça dele, todas essas palavras que Estevão pronunciava no momento do apedrejamento a ele. E ali, ele crê no Senhor,
porque a sua visão é tirada. E o Senhor diz para ele, agora você vai lá, na rua direita ali, e Ananias vai orar para você. E ele é conduzido ali, porque agora ele não vê, ele é cego. E o Senhor agora tem que conversar com Ananias, sabe por quê? Porque o Senhor quer trabalhar conosco. Mas quando nós nos entregamos na mão do oleiro, Ele nos usa para trabalhar com o nosso próximo. O Senhor quer nos usar para trabalhar com o nosso irmão, para trabalhar com a igreja. O Senhor quer nos usar para nós anunciarmos o evangelho de salvação a esse mundo perdido. E agora o Senhor orienta a Saulo, vai à rua direita, e lá você vai, lá na casa de Judas, e vai vir ao seu encontro Ananias. Saulo está sabendo de tudo isso, mas o Senhor agora precisa conversar com Ananias, e para que Ananias vá até lá e ore por ele. E Ananias ali até ele tenta assim, olha não, a gente tem sabido de todos os males que ele tem feito em Jerusalém, ele tem perseguido, e aqui ele vem com cartas que dá autoridade a ele para caçar os cristãos, para nos matar até, para nos prender, nos matar. Então tem tudo isso, mas o Senhor diz para ele, olha, vai Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido, em algumas traduções está dizendo um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto que nós estamos sofrendo pelo nome do Senhor? E há um crescimento nesse trabalhar com a igreja. Há um crescimento na vida cristã. E quanto mais nós nos despimos das nossas arrogâncias, daquilo que nós somos diante da sociedade, mais o Senhor nos enche do seu Santo Espírito e a nossa vida começa a ser ascensional, e nós começamos a ter uma relação mais próxima do nosso Criador. E assim acontecia com Paulo, e o tempo não permite mais, mas em Filipenses ele está orientando, Deus está usando a vida dele, e ele escreve e diz, olha, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Ele está dizendo palavras que conduzem ao povo a Cristo, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia eu confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Esse é o trabalho de Deus na vida dos filhos de Deus, esse é o trabalho que Deus quer realizar conosco. Mesmo que para isso precise nos quebrar e fazer novamente, começar novamente, mas o Senhor não desiste de nós, irmãos. O Senhor não desiste dos seus. Precisamos entender isso. Mas não é porque o Senhor não desiste de nós que nós temos que andar de qualquer maneira, não. Hoje lá no trabalho, lá minha esposa disse que uma cliente disse para ela que hoje nós vivemos na era da graça e nós não precisamos fazer nada, não. Nós não precisamos fazer nada de acordo com aquilo que nós venhamos fazer, pensando que aquilo que nós fazemos vai nos justificar diante de Deus, não. Mas aquilo que for para glorificar o nome do Senhor, isso nós devemos fazer como filhos de Deus. E Paulo está instruindo Timóteo e ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Você, Timóteo, você está perto de mim, você está seguindo de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você tem seguido de perto, Timóteo, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, Timóteo.
que variadas perseguições tenho suportado. Lá em 2 Coríntios relata muito mais. Mas uma coisa eu te digo, Timóteo, entretanto, de todas elas, o Senhor me livrou. O Senhor me livrou de todas elas. E o que o Senhor faz? Qual é a vontade de Deus em trabalhar conosco? Onde que o Senhor quer que nós cheguemos? É onde esse servo do Senhor chegou. Que ele, continuando escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, Timóteo, na primeira prisão lá, ele sabia e tinha certeza que ele ia sair. Mas aqui nessa, ele tem certeza que ele vai ser decapitado. E ele diz, olha, Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E é aqui que o Senhor quer que nós cheguemos, irmãos. Quando o nosso tempo aqui estiver se findando, seja nós sabedores do tempo ou não, mas que em todos os dias nós possamos dizer, assim como Paulo disse, sabedor que o tempo dele aqui já havia terminado, e ele já estava sendo oferecido por libação. Ele diz, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Se essa palavra não é para nós, irmãos, então o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Se essa palavra não é para nós, se nós não entendermos que essa é a palavra de Deus, mas o Senhor manda o povo no deserto para que o povo conheça a dureza do seu coração. E é possível dizer, irmãos, que não há possibilidade nenhuma do Senhor trabalhar conosco, se nós não entendermos quem nós somos na essência da palavra de Deus. Não há maneira nenhuma. O Senhor não vai trabalhar conosco enquanto nós estivermos resistindo à palavra dele e nós não entendermos que nós somos pó e que um dia nós tornaremos para lá. Mas quando nós tornarmos para lá, que nós sejamos como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Graça e paz.